E há corpos celestes e corpos terrestres, mas uma é a glória dos celestes e outra a glória dos terrestres. Uma é a glória do sol, outra a glória da lua e outra a glória das estrelas, porque uma estrela difere em glória de outra estrela. Assim também a ressurreição dentre os mortos. Semeia-se o corpo em corrupção, ressuscitará em incorrupção. Semeia-se em ignomínia, em desonra, ressuscitará em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscitará com vigor. Veja só, eu não creio que Paulo esteja aqui dirigido pelo Espírito Santo, falando dos mortos físicos, está falando dos mortos espirituais. Está se tratando de mortos espirituais. Aqueles que ainda estão mortos nos seus delitos e pecados. Aqueles que não conheceram, não tiveram experiência com o Senhor Jesus e estão mortos nos seus delitos e pecados, que são aquelas pessoas que você conhece, que nós conhecemos, parentes, entes queridos, amigos, conhecidos, que não entendem nada das coisas de Deus, não é verdade? Não entendem nada. Você fala alguma coisa espiritual para eles, eles não entendem bulufas. Por quê que não entendem? Porque estão mortos. O morto, você fala com o morto, ele não ouve, ele está morto. Então essas pessoas, como nós, que éramos mortos nos nossos delitos e pecados, nós não entendíamos nada das coisas de Deus. Porém, quando nós semeamos o nosso corpo corrupto, quer dizer, quando nós sacrificamos a nossa vida para este mundo, deste mundo, quando nós tomamos a nossa vida e falamos, não, eu não quero mais esse mundo, eu não quero mais viver sujeito a esse mundo, então eu aceito o Senhor Jesus na minha vida como meu Senhor, o meu Salvador, o meu Redentor. E então naquele momento eu decido batizar nas águas, quer dizer, confirmando a minha morte para esse mundo, confirmando que eu já não vou mais viver para esse mundo, então eu sou sepultado através do batismo nas águas. O batismo nas águas é um sepultamento da nossa natureza corrupta. Da nossa natureza corrupta. Quando nós abdicamos, quando nós abrimos mão da nossa vida neste mundo, para vivermos a vida em função, de acordo com a vontade de Deus, e morremos para isso, e somos sepultados no batismo das águas, então nós levantamo-nos para a ressurreição em incorrupção. Quer dizer, semeamos em ignomínia, quer dizer, semeamos em humilhação, em desonra, e então ressuscitaremos, ou ressuscitamos em glória, a glória de Deus em nós. Semeia-se em fraqueza, então ressuscitamos com vigor. Semeia-se o corpo natural, ressuscitará corpo espiritual. Se há corpo natural, há também o corpo espiritual. Então, você, como eu,
semeamos o nosso corpo natural, quer dizer, sacrificamos o nosso corpo natural, sacrificamos aquele corpo que recebemos quando nascemos. Éramos filhos do nosso pai e da nossa mãe, mas quando nós sacrificamos esse corpo, então recebemos um corpo espiritual. O diabo sabe quais são as nossas intenções, e por conta dessas intenções que nós expressamos, por conta dessas ansiedades que nós esboçamos para os amigos, para os parentes, para as pessoas, os colegas, olha, puxa, eu quero me casar, eu não aceito ficar assim. Essas confissões mostram a ansiedade pelas coisas do mundo. Mas espera aí, ô bispo, a gente não tem o direito de casar? Tem. A gente não tem direito de ter uma vida confortável, uma vida abundante? Tem. Porém, essas coisas que o mundo oferece para os seus filhos, essas coisas que o mundo oferece, elas não vão vir do mundo, elas têm que vir de Deus, para nós. Para o mundo satisfaz. O mundo enche as pessoas de coisas do mundo, mas Deus, o eterno, altíssimo Deus, que nos chamou das trevas, que nos tirou do inferno, Ele vai cuidar de nós, se é que nós estamos vivendo um corpo espiritual. Então, quando nós esboçamos as preocupações, as ansiedades por coisas do mundo que nós deixamos, nós saímos do mundo, nós não estamos mais no mundo, nós vivemos no reino de Deus, nós vivemos inseridos no reino de Deus. O reino de Deus é o altar, o reino de Deus é o abrigo do Altíssimo. Onde você estiver, ali está o reino de Deus. Onde você estiver, ali está o altar. Onde você estiver, ali está o poço de água viva que jorra, tem que jorrar de você. Quer dizer, você é uma pessoa espiritual. Você semeou o seu ser em corrupção e recebeu um ser incorruptível, lavado pelo sangue do Senhor Jesus. Então vamos para o texto seguinte, diz assim: assim está também escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente. O que significa alma vivente? São as crianças que são geradas nos dias de hoje. Quando você pega uma criança, cria uma criança, a criança vai crescendo, até que o momento em que ela deixa a idade da inocência e entra na idade da razão. E nessa idade da razão, ela tende para o quê? Para o bem ou para o mal? Por que ela tende para o mal? Por que ela tende para o mal? Porque ela é alma vivente. A natureza adâmica, a natureza do primeiro Adão, é corrupta, é uma natureza distorcida. Alma quer dizer coração, alma quer dizer sentimento. Jesus não veio salvar o espírito, Jesus não veio salvar o corpo, Ele veio salvar o quê? A alma. Por quê? Porque é a alma que carece de salvação. Não é o espírito. Espírito é a mente, a inteligência, o intelecto. Isso é de Deus. Deus empresta sabedoria para nós. Quando nós morremos, sejamos cristãos ou não, essa sabedoria volta para Deus. Mas a alma não. A alma, que são os sentimentos, que é
uma natureza humana, essa alma, que toma decisão segundo o coração desesperadamente corrupto, sempre tende para o mal. Então, a criança, você dá para ela o melhor, você ensina, você dá o melhor para essa criança, mas porque ela é alma, ela é nascida do pai e da mãe, a natureza dela é alma vivente, quer dizer, a sua natureza tende para o mal. Cedo ou tarde, ela está colhendo o que plantou, que é o mal. As pessoas tendem para o mal. Tendem para o mal porque elas nasceram com uma natureza adâmica, a natureza que revoltou-se contra, que se rebelou contra Deus. Então, assim também está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. Deus não gerou Adão e Eva. Adão e Eva não nasceram do Espírito Santo. Deus os criou com as mãos. Deus usou as mãos para criar tanto Adão quanto Eva. E deu para eles o poder de gerarem outros filhos. Então, Adão e Eva tiveram o poder de gerarem outras criaturas. Então, quando a criança nasce por conta da vontade do seu pai, da sua mãe, ou da corrupção, da hipocrisia, ou do pecado, da prostituição, do adultério. Então, essas crianças não nascem pela vontade de Deus, nascem pela vontade das pessoas. Deus criou apenas Adão e Eva e deu a eles condições de se procriarem. Da mesma forma, Deus criou as árvores frutíferas, criou a maçã, a primeira maçã. Ele não cria maçã todo dia, ou cria? Ele não cria laranja todo dia, de jeito nenhum. Ele criou a maçã com semente, está lá escrito. A semente de maçã, a semente de banana, a semente de laranja, é a semente. E essa semente, o homem semeia e colhe o fruto. A mesma coisa são as pessoas. As pessoas nascem por conta da vontade dos seus pais. Não foram nascidas de Deus, não são nascidas de Deus. Ah, Deus me deu um filho, uma filha. Nada disso. Nada disso. Deus te deu condições de você gerar filhos. Então, aquelas pessoas no Velho Testamento que eram estéreis, as mulheres que eram estéreis, que oraram, como foi a mãe de Samuel, ela chorou, ela clamou, ela pediu, e Deus ouviu e fez fértil, curou o seu ventre e ela gerou filho. É como você chega aqui na terça-feira, doente, enfermo, o bispo Francisco Decoté, ele ora por você e pronto, você fica curado. Mais nada, só isso. Mas não, a criança que vai nascer de você, não foi Deus que te deu. Deus te deu condições para. Deus deu a Abraão condições de gerar Isaque. Então, essas coisas simples são importantes para que as pessoas possam entender. Aí fora, as pessoas dizem: ah, não, Deus que me deu o meu filho. Não é assim? Foi Deus que me deu, Deus me deu. Mas Deus te deu um filho de uma prostituição? Então, que Deus é esse? Deus te deu o filho de um adultério? Que história é essa? Não, não tem isso. Deus nos dá condições para que nós geremos filhos. Ora, Ele não gerou Adão e Eva, Ele criou Adão e Eva. Isso faz muita diferença. Muita diferença. Da mesma forma, o filho que você teve, a filha que você teve, não foi obra do Espírito Santo, foi obra sua e do seu marido,
ou do seu amante, ou da sua amante, ou do seu adultério, ou da sua prostituição. Não veio de Deus. O que vem de Deus? Vem de Deus quando é do Espírito Santo, que é o que está aqui escrito. O último Adão em espírito vivificante. Quer dizer, Adão foi feito alma vivente, mas o último Adão, que é o quê? Quem é? Jesus, em espírito vivificante, já não é alma. Então há uma diferença enorme entre alma vivente e espírito vivificante. Quando você nasce do Espírito Santo, você se torna espírito vivificante. Enquanto você não nascer de Deus, você continua sendo alma vivente. As suas decisões, os seus sentimentos, as suas escolhas são feitas da emoção, do sentimento do coração. Mas quando você nasce do Espírito, se você é obediente, você vai tomar decisão espiritual, de acordo com a vontade de Deus. Vamos continuar lendo aqui o próximo versículo. O primeiro homem, já falamos, o primeiro homem da terra é o quê? Terreno. O segundo homem, o Senhor Jesus, é de onde? Do céu, é celestial. Qual o terreno? Tais também são os terrestres. Quer dizer, Adão e Eva geraram os terrestres. Muito bem. E qual o celestial? Tais também são os celestiais. Quer dizer, de Jesus nasceu você, nasceu eu, nós nascemos. Então a nossa estrutura é espiritual, estritamente espiritual. Quando nós somos almas viventes, é difícil perdoar aquele que nos magoou, é ou não é? Mas quando a pessoa é nascida do Espírito, é ser celestial, ela perdoa, ela dá outra face, ela ora pelos que a perseguem, ela ora pelos inimigos, ela anda segundo a milha, ela dá outra face, enfim, ela faz o que o Espírito Santo lhe determina fazer, e ela faz isso no Espírito, porque ela é celestial, ela é uma criatura celestial, tal e qual os anjos, tal e qual os anjos. Os anjos são mensageiros de Deus para fazerem a vontade de Deus. Quando nós nascemos, e os anjos, diga-se de passagem, não nasceram de Deus, os anjos foram criados por Deus, mas nós não fomos criados por Deus, nós fomos nascidos de Deus através do Senhor Jesus Cristo. Isso é muito glorioso. Você está entendendo o que eu estou falando? Sim ou não? Você não é qualquer um. Você pode não ter dinheiro, você pode ser pobre, você pode ser solteira, solteiro, você pode ser a pessoa a menorzinha deste mundo, mas você é uma filho do Altíssimo. Você é a glória de Deus nesse mundo. Você é a criatura mais rica que existe na face da terra. Você é mais importante do que você pode imaginar, porque você foi gerado pelo Espírito Santo. Assim como uma criança é gerada do ventre materno, nós fomos gerados do ventre do Espírito Santo. Aleluia. Nós somos celestiais. Nós somos celestiais. Você é celestial. Se você foi gerado pelo Espírito Santo. Se você nasceu da água e do Espírito Santo.
Jesus diz: aquele que é nascido da água e do Espírito Santo é que entra no reino de Deus. O que é nascido da carne, é alma. Carne e alma são analogias do coração. O que é nascido do Espírito é o quê? É o quê? Espírito contraria a alma. Uma coisa é ser alma vivente, outra coisa é ser espírito vivificante. Então diz aqui, o primeiro homem da terra é terreno, o segundo homem, o Senhor, é do céu. Qual o terreno? Tais também são os terrestres. E qual o celestial? Tais também são os celestiais. Em outras palavras, o homem terreno carrega a imagem do que é terreno. Então, quando o homem é egoísta, é traiçoeiro, é mentiroso, é ladrão, é bandido, é patife, ele carrega a imagem do que é terreno. E é o mundo que nós vivemos. Nós vivemos no mundo terreno, um mundo dominado pelo inferno. Nós vivemos num mundo onde o inferno prevalece. Mas quando alguém nasce do Espírito Santo, essa criatura é uma criatura celestial. Ela carrega a imagem e semelhança do Altíssimo. Você tem que ser a imagem e semelhança do Altíssimo. Como é que se vê isso? Bispo, eu sou batizado com o Espírito Santo. Eu fui batizado com o Espírito Santo. Eu tenho paz, eu tenho isso. Aparentemente, ela foi batizada com o Espírito Santo. Mas como é que é o seu comportamento? Como é que é a sua atitude em casa, primeiramente? No trabalho? Como é que é a sua maneira de ser? Se ela se comporta como se comportam os terrestres, que levam uma bofetada, dão um chute, é ou não é? Aqueles que quando odeiam são odiados, então ela não tem nada de celestial, ela mantém-se a natureza terrena, a natureza maligna, a natureza demoníaca, a natureza do inferno. Por isso que ela é má, por isso que ela é nervosa, por isso que ela é temperamental, por isso que ela não consegue perdoar, por isso que ela é agressiva, por isso que ela é má, ela é corrupta, ela é mentirosa, ela anda com mentira, ela anda com engano, ela é dissimulada, ela é enganadora de fato e de verdade, ela é traidora, tudo é possível através dela. Eu costumo dizer que uma pessoa que mente é capaz de roubar, adulterar, é capaz de fazer qualquer outro pecado, porque a mentira é o princípio do pecado, digamos assim. O diabo é o pai da mentira, disse Jesus. Então, quando uma pessoa carrega consigo a mentira, ela mostra claramente a imagem e semelhança dos terrestres. Mas quando a pessoa assume a verdade, vive na verdade, sofre por causa da verdade, paga o preço por causa da verdade, é uma pessoa confiável, é uma pessoa fiel, é uma pessoa digna. Ela carrega a imagem da justiça, que é a imagem de Deus. Amém? Se você quer conhecer uma pessoa, o caráter de uma pessoa, então basta você avaliar, pesar 3 coisas: justiça, misericórdia e fé. Foi o que Jesus falou. Vocês dão o dízimo do cominho, do endro, da hortelã, mas esquecem dos preceitos mais importantes da lei de Deus, que são
A justiça, representando Deus Pai. A misericórdia, representando Deus Filho. E a fé, o Espírito Santo. Você sabe que as leis espirituais não mudam, são as mesmas. A lei espiritual que havia na época de Abraão existe hoje e vai existir por toda a vida, por toda a eternidade, porque é lei de Deus, essa não muda. Não estou falando de costumes, eu estou falando de leis espirituais, de valores espirituais. Aí diz assim, e assim como trouxemos a imagem do terreno, do que é terreno, assim traremos também a imagem do celestial. Qual é a sua imagem? Qual é a imagem que você tem carregado? A imagem do que é terreno ou a imagem do que é espiritual? Cada um sabe de si. Cada um sabe de si. Eu não posso falar por você e nem por ninguém, eu falo por mim. Mas os frutos daqueles que carregam a imagem do que é terreno são visíveis, são claros, assim como também os frutos daqueles que carregam a imagem celestial também são notórios. Porque quem é espírito gera o quê? Espírito. Quem é terrestre gera o que é terrestre, o que é terreno. Mas recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas. Por 21 dias, vivemos e mergulhamos no jejum de Daniel. Dias que ouvimos a voz de Deus. Foram dias gloriosos. Eu desliguei as redes sociais, eu nem ligava. Comecei a jejuar. Lia com mais frequência a Bíblia. Orava mais. E esse jejum mudou a minha vida. Mas é chegado o grande dia, o dia que o Espírito Santo será derramado sobre toda a igreja. Nesta quarta-feira, dia 14 de fevereiro, no último dia do jejum de Daniel, a grande vigília do avivamento, quando o Espírito de Deus será derramado sobre toda a igreja. Prepare-se, coloque a melhor roupa, venha com fome e sede de ser renovado, avivado e de receber a maior dádiva e o maior tesouro, o Espírito Santo. Será uma noite memorável, especialmente às 18 horas, no Templo de Salomão, ou em uma igreja universal. Não vivo sem o Senhor Jesus, sem o Espírito Santo. Eu não me vejo sem ter a presença de Deus. Não me vejo. Meu nome é Alexandra. Eu cheguei na igreja há 16 anos atrás, com a vida totalmente destruída. Marido no tráfico, e eu, naquela época, apaixonada, também me envolvi com ele, que a gente namorava, e me envolvi, né? E comecei a traficar junto com ele. E ele ficava numa esquina e eu ficava dentro da casa do meu sogro vendendo. Tudo tinha medo. Se a gente estava na esquina, vinha a polícia, tinha que sair correndo. Se a gente saía, isso eu com 16 anos. Ele com 18, eu com 16. E era muitas brigas. A gente namorava, nosso namoro era muito conturbado, muito. Tipo, ciúme. E foi quando eu engravidei do meu primeiro filho, né? E comecei a frequentar um núcleo de oração, né? Aí a obreira veio, me orientou, olha, começa a fazer uma corrente de libertação na igreja. Você já conhece? E eu já conhecia a igreja, porque minha avó era da igreja. E foi quando eu comecei a participar das reuniões. Aí eu fui na sexta, aí ela me chamou para ir no domingo, aí eu fui. Ali eu fui o quê? Me envolvendo. Foi com 6 meses na igreja eu me batizei. Eu já tinha parado de fumar, de usar droga. Eu já estava aprendendo a lidar
com as coisas, né, de Deus. Tipo assim, eu quero Deus agora, né? Porque a única solução agora é Deus. Mas mesmo assim, com o mesmo problema, com meu filho, agora piorou, porque era meu filho, meu marido usava droga na frente dele. Ele começou a querer me bater, a querer me agredir, porque eu estava indo para a igreja, ao ponto de ele falar assim, ou você escolhe a igreja ou eu. Aí eu peguei e falei assim, não escolho nem você nem a igreja, escolho Jesus. Numa quarta-feira que eu fui, né, o pastor falando que era só o Espírito Santo para mudar a tua vida. Começou a nascer um desejo, só que foram 5 anos para mim receber o Espírito Santo, porque eu não conseguia perdoar, eu não tirava mágoa, o ódio, não tirava nada. Eu achava que estava na igreja, estava bem, mas e a mágoa e o ódio? Não saía, porque eu tinha ódio do meu sogro, eu tinha mágoa. Aí foi numa reunião de domingo, eu me lembro até hoje, que o pastor falou sobre perdão. Você tem alguém para se você pedir perdão? Chega nessa pessoa hoje, foi até um domingo do perdão. E eu lembro que eu cheguei no meu sogro, ele não entendeu nada. E eu pedi perdão para ele. Ele, mas quem sou eu para te perdoar? Eu falei, não, eu quero que o Senhor me perdoa. Saiu um peso dentro de mim, um alívio. Aí foi quando veio o jejum de Daniel, eu me lancei. Eu absorvi tudo. Eu parei de ver Facebook, tudo que relacionava a esse mundo eu parei. Eu comecei só a focar em Deus, participar mais das reuniões, ler mais a Bíblia, coisa que eu não tinha, a coisa só lia na igreja. E eu falava assim, não, eu vou ter esse Espírito Santo. Eu falava, eu vou ter esse Espírito Santo, eu quero o Espírito Santo. Na quarta-feira eu coloquei minha melhor roupa, tipo, me preparei como fosse para mim casar, né? Eu me preparei como fosse casar. Eu lembro que eu cheguei na igreja, sentei no primeiro banco, peguei a Bíblia e fiquei só ali em comunhão com Deus. E eu falava para Deus, eu vou sair daqui hoje com teu Espírito, hoje eu saio. Eu lembro que o pastor chamou lá na frente, você que não tem o Espírito Santo, vem aqui na frente. E as pessoas parece que não andavam, e eu fiz como, eu passei por cima de todo mundo, eu quero o Espírito Santo, eu quero o Espírito Santo, e a pessoa não andava. Quando eu coloquei o primeiro pé assim no degrau da escada, ali aquela paz invadiu o meu ser, um amor tão grande que quando ele tirou a mão, minha vontade era sair gritando. O amor de Deus, o amor de Jesus. Porque você começa a rir, você começa a chorar, você quer sair correndo para falar para todo mundo do amor de Deus, tudo. E foi ali que nasceu o desejo de ganhar almas. O amor pelo próximo. Meu esposo falava assim, você está diferente? Eu, não, Marcos, eu estou a mesma coisa. Não, você está diferente. Não vivo sem o Senhor Jesus, sem o Espírito Santo. Eu não me vejo sem a presença de Deus. Não me vejo. Eu amo o próximo, amo ajudar, entendeu? Esse é o fruto do Espírito Santo, né? Você querer ajudar, você amar. Olá, Bispo Macedo, meu nome é Patrícia e eu queria estar compartilhando com o senhor a minha experiência com um dos seus livros, que foi o livro O Espírito Santo. Esse livro, ele marcou realmente a minha vida porque, ao chegar à igreja com tantos sofrimentos, com tanta humilhação na família, com desejo de morte, desejo de suicídio, através de uma amiga da escola eu recebi esse livro depois de alguns anos. Ao ler esse livro, o meu entendimento foi aberto, porque até então eu sabia que existia Deus, mas eu não entendi, achava que se eu fizesse uma oração a Deus, ele estaria no céu e eu aqui na terra e somente isso. Mas ao ler esse livro, eu entendi naquele momento que eu já não estava mais sozinha, que aquele desejo que eu tinha de depressão, aquele desejo de me matar, ele não tinha por que existir. Realmente é uma eterna gratidão e não tem como, assim, não falar desse livro. Para qualquer pessoa que eu tenha oportunidade de doar, é um grande privilégio. Então eu queria agradecer grandemente. O livro O Espírito Santo, do Bispo Edir Macedo, está disponível nas melhores livrarias ou adquira agora com rapidez e segurança para entrega em sua casa através do site arcacenter.com.br. arcacenter.com.br. O Espírito Santo é para isso. A gente passa a ter uma vida completa, independente das circunstâncias.
Meu nome é Márcia Porto, tenho 53 anos. Eu vivi uma vida normal, podemos dizer normal. Então eu estava caminhando, trabalhando, cuidando da vida normalmente. Mas chegou num determinado ponto da minha vida que as coisas que eu tinha projetado, tanto financeiramente quanto sentimental, começaram a sair do meu controle. Então eu fui fazer uma transição de carreira que aí deu tudo errado. Por conta disso, eu não consegui manter a prestação do apartamento, que nem era tão alta. Aí eu coloquei meu apartamento à venda. O problema financeiro, que foi o principal, ele veio atingir o sentimental, o relacionamento com o pai do meu filho. E aí também veio acabar. Passei de uma pessoa forte, que eu sempre me considerei, eu cheguei no momento que eu iria cair numa depressão. Então eu comecei, inclusive eu me assustei porque eu comecei a chorar. Eu nunca fui de chorar. Nesse meu fundo de poço, eu me vi chorando. E nesse momento de desespero, que eu comecei a chorar. Eu percebi que faltava algo muito grande, que de uma pessoa forte, que eu sempre fui, de repente eu estava vazia. Quando eu coloquei esse apartamento que eu morava à venda, tinha vários corretores, mas tinha uma especificamente que ela começou a me convidar para conhecer Deus na Universal. E minha resposta foi não. Até que ela trouxe um livro do Bispo Macedo. Mas não tem muita importância. Eu falei, deixa aí. Aí eu peguei o livro, era num domingo. Como eu não tinha muito o que fazer, né? Estava tudo muito bagunçado. Eu li o livro no domingo, à tarde. Li o livro todinho. E aí eu fiquei, na verdade, ainda quebrada, mas com um pouco de orgulho. Mas eu reconheci que há algo muito grande ali que eu podia encontrar. E o que me chamou a atenção, né, no que eu li foi a fé inteligente. A minha reação foi, opa, existe fé inteligente, porque a que eu conheço é burra, essa é a verdade. E aí eu vim e foi na terceira vez que eu vim, que foi numa reunião de domingo, que eu vi algo muito forte, que eu percebi que podia mudar toda a minha vida. E naquele momento eu me vi assim, falei, eu estou aqui, cheia. Eu estava cheia. Eu estava cheia de frustração, cheia de fracasso, cheia de dor, cheia de mágoa. Então eu estava cheia. Naquele dia eu resolvi me esvaziar. E assim eu comecei a minha caminhada com Deus. Eu comecei me esvaziando. Aí chegou o jejum de Daniel e eu vi que era muito mais do que isso. Que ele não estava lá nas folhas da Bíblia. Não. Era o Espírito Santo, era o Espírito do próprio Jesus que iria habitar dentro de mim. Eu esqueci de problemas físicos. Então eu foquei no espiritual. Então no jejum de Daniel eu comecei a buscar especificamente pela descida do Espírito Santo. Porque eu tinha certeza que quando o Espírito Santo entrasse dentro de mim, eu iria resolver o maior problema, que era ter Deus dentro de mim. E com isso eu tinha certeza que a minha vida seria transformada. Então, nessa caminhada que eu fazia caminhadas no lugar público, a céu aberto. E foi ali que eu escolhi para ter uma experiência com Deus. Por quê? Porque eu olhava para o céu, né, e via os céus abertos sobre a minha cabeça. Então, eu comecei a buscar, comecei a louvar, comecei a agradecer. E até que aconteceu uma experiência inexplicável. Mas ali eu senti, posso dizer, a gente sente que a primeira coisa é a paz. Então, uma paz inundou todo o meu ser. E junto com essa paz, a certeza que eu me transformei em uma outra pessoa. Então, a partir dali, os meus pensamentos, como eu falei, eu tinha ainda muitos desafios para vencer na minha vida como um todo. Então, ali, eu
eu tive a certeza que eu não estava mais sozinha. Então, eu me fortaleci. Eu queria falar para todo mundo dessa nova vida, dessa nova experiência. Os olhos espirituais são abertos. Então, você não olha mais as pessoas como pessoas, você olha as pessoas como alma. E aí você quer salvar também. Então, eu passei por nessa minha caminhada na fé, eu passei por vários momentos. E a certeza que eu tenho que com o Espírito Santo eu sempre vou vencer. Então, momentos difíceis virão, vieram outros também, passam, mas eu passo com essa força que só Ele dá. Então, o Espírito Santo é para isso, é para nos completar, a gente passa a ter uma vida completa, independente das circunstâncias. E aí a gente consegue levar a vida para outras pessoas. Então, essa é a grande importância, essa é a grande alegria de hoje estar completa com Deus, com o Espírito Santo. Mas recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas. Por 21 dias, vivemos e mergulhamos no jejum de Daniel. Dias que ouvimos a voz de Deus. Foram dias gloriosos. Eu desliguei as redes sociais, eu nem ligava. Comecei a jejuar. Lia com mais frequência a Bíblia. Orava mais. E esse jejum mudou a minha vida. Mas é chegado o grande dia, o dia que o Espírito Santo será derramado sobre toda a igreja. Nesta quarta-feira, dia 14 de fevereiro, no último dia do jejum de Daniel, a grande vigília do avivamento, quando o Espírito de Deus será derramado sobre toda a igreja. Prepare-se, coloque a melhor roupa, venha com fome e sede de ser renovado, avivado e de receber a maior dádiva e o maior tesouro, o Espírito Santo. Será uma noite memorável, especialmente às 18 horas, no Templo de Salomão, ou em uma igreja universal. Minha amiga, meu amigo ouvinte, chegou o momento de nós unirmos a fé e chegarmos diante do trono do Altíssimo. Vamos nos achegar diante do Todo-Poderoso. Não importa se você está sentindo ou não a presença de Deus. Eu não estou sentindo nada. Eu não estou sentindo a presença de Deus. Mas graças a Deus que eu tenho certeza que Ele está aqui comigo, tanto quanto está aí com você. O que importa é a nossa obediência. Vamos unir a nossa fé e vamos chegar diante do trono do Altíssimo. Você já deve estar aí preparado para falar com Ele, não é verdade? Então, fale com Deus em nome do Senhor Jesus. E se você quer uma ajudinha, então ouça essa canção tão bonita que exprime a presença de Deus. O Espírito Santo está aqui conosco. Rasgue o seu coração, rasgue a sua alma. Diga aquilo que você quer dizer, aquilo que você está sentindo. Aí sim, você pode falar com Ele. Fale com Ele agora, em nome do Senhor Jesus. Ó meu Pai amado e querido, bendito seja o Teu nome. Bendito, exaltado e glorificado e santificado seja o Teu nome. Eu Te louvo, meu Pai, por esse entendimento, por esse discernimento que o Senhor me deu. O discernimento de que não importa se eu sinto ou não sinto a Tua presença, o que importa é que o Senhor está aqui. A Tua presença é concreta aqui, agora, e com essa criatura que me ouve, que participa dessa oração no seu lugar privado. Ó meu amado Pai, bendito seja o Senhor. Neste momento, eu quero Te suplicar por essa pessoa que tem talvez dificuldades para falar o que sente,
para ti. Ela tem, talvez, timidez de falar o que o Senhor já sabe. Ela fica com vergonha de falar aquilo que o Senhor já sabe, mas o Senhor já sabe. E mesmo assim o Senhor quer ouvir a sua voz, porque a sua voz é importante para o Senhor, meu Pai. A voz dela é super importante para ti, porque na voz dela há uma manifestação de fé que te agrada. Então, meu Pai, venha ao encontro desse clamor, dessa súplica, essa criatura que talvez esteja até angustiada, porque ela já fez o jejum de Daniel tantas vezes e ainda não aconteceu o batismo que ela tanto vem buscando. Mas o Senhor sabe que neste instante ela está preparada para isso. Das outras vezes, ela vinha buscando sentir a tua presença, quando, ao invés disso, ela devia buscar o cumprimento da tua palavra. Então venha, meu Senhor. Eu sei que o Espírito Santo está aí com ela, está aqui comigo. Eu sei, meu Pai, que o Senhor não depende dos nossos sentimentos, o Senhor depende daquilo que o Senhor prometeu na tua palavra. Então vem agora, desça o teu Espírito sobre ela, inspire-a, meu Pai, na oração, nas suas palavras, ainda que sejam simples, não importa. Ajude, meu Pai. Ajude essa criatura que quer mudar de vida. Ela quer ter o Senhor, o Espírito Santo, para poder te servir. Ela não quer o Espírito Santo para bater no peito. Eu também tenho o Espírito Santo. Não, ela quer ter o Espírito Santo para poder te servir, meu Pai. Então faça agora mesmo acontecer esta transformação, esse derramamento do teu Espírito, em nome do Senhor Jesus. Fale com Deus, minha amiga, meu amigo. Graças a Deus, minha amiga, meu amigo ouvinte. Louvado seja o nome glorioso e poderoso do Senhor Jesus, nos seus lábios, na sua vida, desde agora e para sempre. E quem crê, diga amém. E graças a Deus. Inundando meu viver, transformando corações, há um doce Espírito aqui. Chegamos ao ponto final do programa. Estaremos de volta amanhã neste horário, nesta emissora. Que Deus abençoe a todos abundantemente em nome do Senhor Jesus.